Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Vai um café aí? Estou lendo a chamada História Deuteronomista. Eu já fiz um vídeo. Eu pulei o primeiro capítulo, obviedade demais para eu gastar um vídeo com isso. O conteúdo da história deuteronomista, de Deuteronômio a Reis. Então, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Eu não advogo a tese, eu não concordo com ela. Pior para mim, eventualmente eu estou errado. Eu estou lendo para ver se eu me convenço de que eu estou errado. Gravei, então, o primeiro vídeo com base no segundo capítulo, o que significa a história deuteronomista. Li da página 21 a 24. Agora pretendo ler a segunda e a terceira partes desse mesmo capítulo 2, páginas 24 até 29. É um textinho um bocadinho grande, mas vamos lá. Vamos ver se eu me deixo convencer pelas autoridades. A descoberta do deuteronomismo, entre aspas, o que é muito bom, porque significa que alguém aí sabe que isso é uma hipótese. Numa nota de rodapé em sua tese doutoral de 1805, 220 anos de distância, o estudioso suíço De Wet identificou o livro encontrado no templo sobre o reinado de Josias, de acordo com o relato de 2 Reis 22, com o livro do Deuteronômio, ou com sua primeira edição. Ou seja, o deuteronomismo parte de uma atitude crente. Tem lá a anedota aqui mencionada em 2 Reis, de que o sacerdote de Josias teria encontrado o livro da lei perdido, escrito por Moisés. Estava perdido, ninguém tinha descoberto ele. Esqueceram do livro de Moisés. E o sacerdote encontrou. De Wet, do alto de sua tese doutoral, diz: acredito nisso. Isso não é uma mentira, isso é verdade, isso é história, isso é fato, fato venéreo. E eu vou mais longe. Este livro encontrado por Josias é o apanhadão de Josué com alguma coisa do Deuteronômio. Pronto. Eu prefiro a posição do Eric Zenger, na sua introdução ao Antigo Testamento, quando ele diz, literalmente, Josué é uma ficção literária. Bem, não para De Wet e para os seguidores da tese, da autoridade da escola deuteronomista. Não começa bem a tentativa de eu me deixar convencer pelas autoridades, porque eu teria que ser crente. Eu teria que acreditar que é verdade que Josias achou o livro da lei. Olha a cara de quem tem condições de acreditar em besteira. Eu teria que me tornar uma besta e aí raciocinar bestamente sobre dejetos da besta. Não é possível, não. Eu tenho todas as más vontades do mundo com isso. Pior para mim, eventualmente eu estou errado. Sugeriu que o Deuteronômio original teria sido composto para legitimar a nova organização das questões cultuais e políticas realizada por Josias. Duvido, faço pouco e desafio alguém a demonstrar que os reis estavam preocupados com questões cultuais. A população não prestava culto em Jerusalém. Jerusalém não determinava forma e conteúdo de religião de ninguém, absolutamente ninguém. O culto realizado em Jerusalém era um culto nacional para legitimação diante dos olhos do povo, aí sim,
da autoridade e unção do rei face ao Deus nacional e só. Você tem piriri? Tenho. Não venha a Jerusalém, resolva por aí. Jerusalém não era a farmácia, o mercadinho, o sex shop da população. A população se resolvia com os levitas, com os profetas macumbeiros, lá nos seus espaços. Mas os crentes da academia, do alto de sua tese doutoral, acreditam nessas coisas e aí raciocinam. Fazem deduções lógicas, escrevem textos e um monte de papagaio repete. 20 anos antes, Voltaire havia defendido a mesma ideia. Voltaire, um crente, quem diria? Por isso que há ateus e ateus. O ateu que ainda acredita, com todo respeito, é ateu na tabuleta. Assim, o filósofo francês esteve a ponto de dissociar o Deuteronômio do resto do Pentateuco e atribuí-lo a um autor individual. Mas foi De Wet quem deu o passo decisivo. Não necessariamente, porque De Wet fez uma nota no pé da página da tese doutoral. Voltaire pode ter dito isso. Voltaire pode ter pensado isso e simplesmente não ter escrito. A única coisa que podemos dizer de concreto é que De Wet escreveu. Agora, não podemos dizer que Voltaire não o tenha feito. Agora, esse pessoal que vive tipo Rede Globo, se deu na Globo, então é verdade? Se está escrito, então aconteceu? Se não está escrito, não aconteceu? Não sei o que é pior. Só aconteceu o que está escrito, e se está escrito, aconteceu? Veja Josias. Aí descamba para esse tipo de arrazoado que só aprofunda a minha má vontade. De Wet defendeu a existência de um tetrateuco, contendo os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Argumentou que as posições ideológicas destes livros são bastante diferentes das do livro de Deuteronômio. Já vou traduzir Deuteronômio e quero ver as diferenças. Para o estudioso suíço, Gênesis, Números deveriam ser entendidos como uma coleção de vários fragmentos sem nenhum material histórico autêntico, ao passo que o Deuteronômio era um remake mítico com material contido nos livros do Tetrateuco. Então, como vamos dizer que é diferente? Se é um remake, vai estar lá. O que está aqui vai estar lá. Você vai encontrar alguma diferença aqui, mas é um remake, então vai estar tudo cá. De Wet defendeu também uma data bem tardia para o livro de Josué. As referências à lei mosaica nele contidas, por exemplo, Josué de 1 a 9, deveriam ser explicadas pelo caráter deuteronômico do livro. Junto com seu colega Vater, De Wet é aparentemente o primeiro erudito a falar de uma redação deuteronomista para explicar a formação dos livros históricos. Então, De Wet pensava que primeiro saiu alguma coisa do Deuteronômio, que é o livro que De Wet crente acredita que o Ilquias, sacerdote de Josias, achou. E como ele acha que Josué faz citação às leis mosaicas, então ele depende de uma tradição mosaica anterior, Josué só pode ser posterior ao Deuteronômio, porque a referência seria então ao Deuteronômio. Então ele, a partir desse arrazoado, Josias acha o Deuteronômio, ponto histórico. Felizmente o Homer botou entre aspas. Para De Wet não tem aspas. Para Homer tem, ainda bem, ponto para o Homer. Como Josias menciona o Deuteronômio, porque se é lei mosaica só pode ser o Deuteronômio, então Josias menciona o Deuteronômio, Josué é posterior ao Deuteronômio, então tem uma escola deuteronômica. Se você for fazer esses arrazoados numa tese de doutorado, quero ver você ser aprovado.
De Wet defendeu também, eu já li isso aqui, né? As ideias de De Wet foram assumidas pelo bispo Colenso, que empreendeu um exame detalhado do vocabulário hebraico do Deuteronômio. Eu já fico apavorado quando eu vejo isso. Eu empreendi um exame detalhado do vocabulário, então A é B. Tá cheio disso na literatura. Aí 30 anos depois cai por terra bobagem. Colenso não apenas destacou a diferença deste vocabulário em relação à linguagem do Tetrateuco, eu vou avaliar com os meus próprios olhos quando eu traduzir Deuteronômio, antes disso, nem adianta escrever que eu não dou bola, mas também sua proximidade com a linguagem dos profetas anteriores. Ou seja, profetas anteriores aqui é Josué, Juízes, Samuel, Reis. Seção 3, a elaboração da ideia de editores Deuteronômio. A elaboração, porque a ideia de que tenha existido, De Wet já tinha lá mijado no muro. Então agora o pessoal vai fazer a elaboração pós-erudito. Você pega o que o erudito disse, vou fazer uma tese para desdobrar isso, e aí racionaliza em cima. Porque para mim não tem prova absolutamente nenhuma, zero, de que tenha acontecido de fato a história de Josias. Acredite nisso quem quiser. Em 1843, exatamente 100 anos antes da publicação dos estudos de Martin Noff, Ewald iniciou sua História de Israel em 6 volumes. No primeiro volume, elaborou uma hipótese global para a redação dos livros de Gênesis até 2 Reis. A coleção de Gênesis a Josué recebeu o nome de Grandes Livros das Origens, ao passo que aos chamados livros de Juízes, Ruth, Samuel e Reis, deu o nome de Grande Livro dos Reis. De acordo com Ewald, a segunda coleção, em sua forma final, resulta da atividade de 2 redatores deuteronômicos. O primeiro redator ainda pressupõe a existência da monarquia, como mostra 1 Samuel 12. Ele incorpora um relato mais antigo acerca da ascensão de Davi, bem como outras fontes. As reflexões deste redator, argumenta Ewald, mostram um tempo em que, embora a nação estivesse muito enfraquecida, ainda existiam o reino de Davi e o templo, e a esperança de sua permanência ainda não desaparecera completamente. Esta época não pode ser senão os primeiros tempos após a reforma de Josias. Eu queria ver de onde que você chega a esse resultado. Você pega um texto que presentifica as histórias de Davi. Aí você diz, nesse tempo existe ainda a monarquia, então só pode ser a época de Davi. Esse argumento não faz nenhum sentido. Primeiro, porque pode ser da época dos Macabeus, onde tem monarquia. Segundo, continua lendo que pode ser que a pressuposição da monarquia esteja dada na literatura para denegri-la, para destruí-la, para culpabilizá-la pela destruição de Jerusalém. Ou seja, são argumentos tipo os argumentos da existência de Deus. Você primeiro tem a tese, aí depois você inventa os argumentos. Com todo respeito, não dá para defender isso publicamente como um argumento que assenta algo objetivo. É uma hipótese circular. Incompleta. Mal feita, inclusive. O segundo redator atualizou a história de Judá durante o exílio babilônico, por volta de 560. Eles eram monolátricos lá na Babilônia. Eu perdi a capacidade de interagir com a pesquisa internacional. Ela é cheia de vício. Ela não se dá conta de que tudo que tem monolatria no texto é pós-exílico. Não se dá conta, não adianta. Pouco após a reabilitação do exilato Joaquim, inseriu também o livro dos Juízes como introdução à história da monarquia israelita. Ao fazê-lo, desejava realçar que a desobediência a Javé provoca certamente o castigo divino. O mesmo redator introduziu também as avaliações religiosas de cada um dos governantes israelitas e judaítas. Segundo Ewald, este redator queria responder à grande e séria questão da época:
de onde provinha tanta miséria sobre o povo. Mas a teologia pré-exílica era da soberania de Yahvé. Ninguém ia gastar tempo fazendo essa pergunta. Ninguém. Yahvé. Yahvé prende, Yahvé arrebenta. É Jó. Yahvé o deu, Yahvé tomou. Isso aqui é arrazoado posterior à castração de Yahvé e à transformação de Yahvé pelo Templo de Jerusalém num santarrão bonzinho, castrado. Bem, se Yahvé só faz o bem, então de onde veio a desgraça do povo? Mas deixa eu falar sozinho. Em 1861, o estudioso holandês Keenan defendia de forma semelhante a ideia de uma dupla redação deuteronômica em Reis. Mas voltemos a Ewald. É interessante observar que ele atribui as últimas modificações nos grandes livros das origens, Gênesis e Josué, a um editor que ele chama de deuteronomista. Este deuteronomista escreveu, segundo Ewald, no reinado de Manassés. Compôs os livros de Deuteronômio e Josué, mas não está muito presente em Gênesis e Números. Em Deuteronômio e Josué, Ewald admite alguns acréscimos pós-deuteronomistas, como, por exemplo, Deuteronômio 33. Resumindo as ideias de Ewald, parece que podemos descobrir camadas deuteronomistas em Deuteronômio e Josué, como também de Juízes até 2º Reis. Mas Ewald insiste numa ruptura entre Josué e Juízes. Isso significa que ele não admite a existência de uma mesma redação deuteronomista, cobrindo todo o corpus, de Deuteronômio até Reis. Esta rejeição pode estar relacionada com sua convicção de que a primeira coleção da Bíblia não é o Pentateuco, mas o Hexateuco, incluindo o livro de Josué. Eu já acho que a gente poderia investigar a hipótese de haver um Pentateuco original, mas é de Gênesis a Josué, tira Deuteronômio. Faz até sentido. O quiasmo fica perfeito. Já gravei vídeo sobre isso, veja lá, mas sintetizando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 é um quiasmo. No meio está a recepção da lei. Ao lado da lei antes e depois, peregrinação no deserto, Êxodo e Números. Como moldura externa, a promessa da terra. Aí, como moldura externa inferior, o povo olhando e chupando o dedo? Que raio de quiasmo é esse? O mais lógico é moldura superior, a promessa da terra. Êxodo, peregrinação no deserto rumo à terra. Levítico, a entrega da lei suprema, a inerrante desses pastores mequetrefes. Números, peregrinação no deserto rumo à terra. Josué, chegada na terra. Então, para mim, faz sentido, é um Pentateuco de Gênesis a Números. E Deuteronômio. A gente morre de rir com a tese do Deuteronômio mais antigo. Para mim, isso é ridículo. Isso aqui tudo, para mim, é ridículo. O Deuteronômio, para mim, se não nasceu junto com o Pentateuco, e acho que não nasceu, é posterior. É posterior a Josué, é posterior a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Josué. Na minha opinião, mas às vezes vai ver, eu sou uma besta, estou errado e pronto. Eu só não estou convencido, que ninguém me xingue, eu não estou convencido. Se eu não estou convencido, eventualmente por uma deficiência cognitiva minha, eu não sou culpado. Os argumentos não me convencem, principalmente quando começa assim. Vamos partir do pressuposto de que é verdade que Josias achou o livro da lei. Eu não posso levar a sério isso. Não posso. Meus ouvidos escutam isso como um pastor falando. Não é um acadêmico, é um pastor. E a maior parte deles é pastor mesmo. A concepção de um hexateuco está estreitamente relacionada com a elaboração da hipótese documental do Wellhausen, que já morreu, mas tem um monte de gente aí vendendo como novidade do Espírito Santo, cujo mais brilhante advogado foi Wellhausen.
Reunindo diversas ideias que já haviam sido propostas antes, Wellhausen elaborou uma formulação da hipótese documental que logo iria tornar-se uma espécie de modelo canônico para a ciência crítica. Wellhausen isolou duas fontes narrativas, J e E. Estes documentos dos primeiros séculos da monarquia israelita, bullshit, foram depois combinados numa única obra pelo jeovista, J.E. Bullshit. Wellhausen situou a fonte D, o livro original do Deuteronômio no século VII, Josias de novo e a neurose crentina, no tempo de Josias, e P, a fonte sacerdotal, no final ou depois do exílio babilônico. Segundo a hipótese documental, as fontes mais antigas estendiam-se até Josué, porque é apenas neste livro que os israelitas acabam tomando posse da terra. Gente, com toda honestidade, não faz sentido nenhum uma Torá com Deuteronômio. É como promessa de pastor que não vale nada, promessa de político, tudo vagabundo, que promete e não entrega. O Pentateuco não entrega. E engraçado, o templo só aceitava o Pentateuco. É uma promessa que não entrega. Eles estão na terra e não tem um texto na Torá que declara a entrega da terra. Faz sentido na sua cabeça? Na minha não faz. Mas, eventualmente, o problema é da minha cabeça. Com toda honestidade, eu estou me lixando se as pessoas dão crédito ao que eu estou falando. Eu estou falando. Se eu tiver certo, parabéns para mim. Se eu tiver errado, estou errado. Não somos nós que determinamos a verdade. A verdade é verdade. Nós somos borboletas. O néctar está na flor, não está na borboleta. Nós somos borboletas. A gente fica borboleteando o objeto. O objeto é o que importa. Então, ou tem um Deuteronômio em Josias, ou não tem. O que eu disser não modifica isso, o que Deuete disse não modifica isso, o que Evaldo disse não modifica isso, e o que Thomas disser não modifica isso. O que interessa é a história. Então eu me pronuncio a partir do que eu estou enxergando. Eu posso ter problema de vista, já uso óculos. Então não tem problema nenhum estar errado. Estar certo ou estar errado não modifica a verdade. A verdade não é tocada pelas nossas palavras. No máximo, nós podemos nos pôr em sintonia de enxergá-la. Porque a verdade é a correspondência entre o que a gente diz e o objeto. O objeto está lá. Nós não construímos com a nossa verdade. Todo esforço de convencimento não é um esforço heurístico, é político. De maneira geral, na segunda metade do século XIX, a ciência crítica do Antigo Testamento ficou tão fascinada pela hipótese documental e pela ideia de um hexateuco original, ao ponto de negligenciar sensivelmente a pesquisa crítica sobre os livros de Juízes até Reis. Por isso, a questão da redação ou redações deuteronomistas dentro da Bíblia hebraica limitou-se, sobretudo, à fonte D, que correspondia ao Deuteronômio original e se supunha ter sido escrita no final da monarquia judaíta. Mas havia também alguns textos em Gênesis Números que pareciam ter afinidades com o estilo e a linguagem deuteronomistas, como, por exemplo, Gênesis 15, Levítico 26 e muitas outras passagens. Alguns autores sustentaram que estes textos foram inseridos pelo jeovista. Outros, como Colenso, acreditavam que provinham de um deuteronomista, que foi o editor do Pentateuco e do livro de Josué, que ele interpolou do princípio ao fim e ampliou especialmente com o acréscimo do livro do Deuteronômio. Wellhausen, em sua composição do Hexateuco, apresentou as seguintes explicações para os elementos deuteronomistas presentes em Juízes até Reis. Estes elementos se devem a diferentes redações desde o tempo de Josias
até o exílio babilônico. Duvido, e faço pouco, que tenha havido alguma coisa entre Josias e o cativeiro babilônico. O material é todo posterior ao cativeiro babilônico. Há elementos que poderiam ser considerados babilônicos, mas estão, por exemplo, em Ezequiel. Estes elementos se devem a diferentes redações desde o tempo de Josias até o exílio babilônico. Antes da intervenção destas redações, já existia um rolo de Juízes e Samuel. A pergunta que não quer calar, foi guardado onde, hein? Papilão, explica pra gente. Onde é que esses textos, esses rolos, foram guardados quando os babilônicos destruíram Jerusalém? É impossível determinar se os mesmos redatores deuteronomistas editaram todos estes livros, ou se precisamos imaginar um editor diferente para cada livro. Para Wellhausen, esta questão não parece muito importante. Ele reconhece também a presença de redações deuteronomistas no Hexateuco, mas a questão de como os textos deuteronomistas de Gênesis até Josué se relacionam com os de Juízes até Reis parece despertar nele pouco ou nenhum interesse. O modelo de Wellhausen recebeu ampla aprovação não só na Alemanha, mas também no mundo anglo-saxão. Bem, pelo que me consta, no planeta inteiro. Samuel Driver, em seu exaustivo comentário sobre o Deuteronômio, apresentou uma lista detalhada de fraseologias deuteronomistas e concluiu que a influência do Deuteronômio é notavelmente perceptível nos livros históricos. Os livros históricos são os profetas anteriores, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis. Histórico aqui deveria estar entre aspas, mas não está não. George F. Moore, comentando Juízes, argumenta a favor de um redator pertencente à escola deuteronômica, que deveria ser situado no início do século VI, ou seja, no cativeiro babilônico, e ao qual dever-se-ia atribuir a composição de Juízes, de 2 a 16. Ao mesmo tempo, tornou-se cada vez mais evidente que outros livros da Bíblia hebraica haviam aparentemente passado por edições deuteronomistas. Bernard Dunn, professor de Antigo Testamento em Basileia, atribuiu mais da metade do livro de Jeremias a redatores deuteronomistas, que atuaram desde o século VI até o século I a.C. Dunn não tinha grande apreço por esses deuteronomistas, que ele considerava escribas um tanto canhestros, cuja única obsessão era a lei mosaica. Apesar de seu menosprezo pela obra deles, Dunn foi aparentemente o primeiro a considerar a possibilidade de que a atividade da escola deuteronomista possa ter sobrevivido ao fim do período exílico. No início do século XX, a existência de textos deuteronomistas no Pentateuco e nos profetas era amplamente aceita, mas levou ainda alguns 40 anos até Martin Noff apresentar uma teoria coerente para explicar a presença desses textos. Bem, para mim é óbvio que qualquer coisa, abre aspas, achurada, caixa alta, gigantesca, com neon deuteronomista, ou seja, textos que tenham relação com o Deuteronômio, só podem ser pós-exílicos, no sentido de que nem no exílio foram concebidos. Na minha opinião, a escola deuteronomista, que eu não reconheço, é a escola sacerdotal. Mas depois das transformações internas da própria escola sacerdotal, a partir da relação dinâmica, dialética com as invenções que ela faz. A escola sacerdotal inventa tudo o que disse. Tudo no Templo de Jerusalém foi inventado. E depois você tem que lidar com as consequências das suas invenções, em direções políticas, em direções digressivas quanto a refletir sobre aquele material já abstraído
da realidade e tratado em si mesmo como uma realidade. Para mim, é desse processo que saem os textos, que são tratados, então, como de uma escola deuteronomista. Caso a explicação não seja outra, não seja essa, talvez devêssemos, então, ir procurar o início da sinagoga. Se os textos do Deuteronômio e aquilo que é interpretado e que eu não aceito como sendo uma escola deuteronomista não é o próprio corpo sacerdotal de Jerusalém, já amadurecido, e amadurecido aqui não é um elogio, então só resta, para mim, o grupo de sustentação desses textos, a sinagoga. Então estaríamos diante dos fariseus, quando ainda não tinham esse nome. Fora isso, eu só vejo deuteronomistas para cá, deuteronomistas para lá, que são mais ou menos como os essênios no Novo Testamento. Ninguém viu, ninguém leu, mas juram por Deus a mãe mortinha de que eles estão lá. Vamos ver como essa história continua. Vamos ver qual foi, finalmente, a concepção magistral do Nof, que vai resolver todos os problemas e que esta besta aqui não conseguiu admitir até hoje. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro de 2024, ainda dá tempo de se engajar nessa lúdica aventura de tentarmos alcançar 10 milhões de visualizações no aniversário de 1000 dias da Tenda do Necromante. E aproveito para convidá-lo para a live do dia 28 de outubro, com a mesma condição, se você assiste a esse vídeo antes, obviamente. Eu queria que a gente conseguisse, pela primeira vez, colocar 500 espectadores ao mesmo tempo para comemorar com a gente as 10 milhões de visualizações. Então teríamos 3 motivos de comemoração. 1000 dias da Tenda do Necromante, quase 3 anos, mas ainda não 3 anos. 10 milhões de visualizações e 500 pessoas simultâneas comemorando na Tenda do Necromante. Eu vou até beber um café em homenagem. Pena que tá um purgante de frio. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.